Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme a gente informou em um dos nossos vídeos, a gente vai mostrar para vocês como funciona o processo de assembleia digital, né, da AGE, do nosso condomínio Único Sacomã. Essa assembleia digital, ela está sendo realizada dessa forma por causa da pandemia, tá? Uma dica que eu já dou de início: se você está preocupado em assistir essa assembleia na hora que eles denominam através das mensagens, lá que no nosso caso foi 9h30 da manhã, se você está pensando em faltar no serviço ou parar as suas atividades para ver, não tem essa necessidade. É um vídeo gravado já, tá? Então ele vai ficar disponível, se eu não me engano, por 2 dias e você pode ver ele a qualquer hora do dia. Por exemplo, quando você chegar na sua casa, você acessa e assiste. O vídeo tem mais ou menos a duração de 1 hora, tá? E eu já adianto, é praticamente a mesma coisa, tá? É como se fosse uma receita de bolo, tudo que ele vai falar, mas tem alguns pontos importantes, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui vai ser útil para quem está comprando um apartamento da Cury ou para quem já está com a sua assembleia marcada, tá? Para ajudar, para vocês já terem uma noção, para não ficarem tão ansiosos quando chegar a vez de vocês. O processo que eu vou mostrar para vocês aqui dá para fazer pelo site ou pelo aplicativo. É praticamente a mesma coisa, tá? O que muda é só o layout, que a tela do celular vai ser muito menor. Você vai acessar o site da OMA, tá? oma.com.br, e aqui no canto da tela, superior direito, você vai ter o campo de usuário e senha. Você já tem que ter esse usuário e essa senha para você poder acessar os manuais, as atas lá da Assembleia. Vou entrar aqui com o meu usuário e vocês já vão ver como funciona. Assim que vocês entrarem com login e senha, vocês vão cair nessa tela de apresentação, tá? Aqui existem diversos menus para diversas opções. Se vocês tiverem curiosidade, aconselho vocês a darem uma fuçada aí, porque o intuito desse vídeo não é para isso, é para a gente mostrar como funciona a Assembleia. Vamos lá, para a gente partir para a Assembleia, vocês vão precisar vir no menu Comunicação, Assembleia Online, tá? E dentro da Assembleia Online vai ter todos os tópicos que serão tratados lá: instalação do condomínio, eleição de síndico, subsíndico, conselho fiscal, a apresentação da administradora, a apresentação e aprovação da previsão orçamentária, e vai ter um tópico de informações sobre o que você precisa fazer para iniciar as suas obras, tá? Eu vou tentar colocar os trechos do vídeo mais resumido e direto possível. Não sei se esse vídeo vai poder permanecer no ar, porque eu vou pegar trechos de um vídeo de outro canal, que é no caso da OMA, diretamente da OMA. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês como funciona, tá? E quais são as informações que realmente são importantes, porque é 1 hora de vídeo e vocês sabem que tem toda aquela perfumaria, apresentação, etc., que muitas vezes você não quer ver e você já vai pular, já vai direto ao ponto. Então vamos lá, Assembleia Online, você vai cair nesse menu. Aqui em lista de inscritos você consegue ver todos os moradores que se inscreveram, e para você acessar a Assembleia, você tem que clicar aqui, nesse menuzinho verde, tá? Esse é o vídeo que vai te direcionar para o canal da OMA para você assistir o vídeo completo. Aqui em acessar a Assembleia, os materiais com informação de cada tópico, tá? Para você ter maiores detalhes. E aqui, no dia 25, hoje é dia 23/6, no dia 25/6 vai ser aberta a votação para cada um desses tópicos, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Essa votação é aberta no próprio dia 25 e encerrada no dia 25 também. No nosso caso, a votação é aberta 2 dias depois da Assembleia. Não sei no caso de vocês como é que vai estar, se ainda for por esse processo virtual devido à pandemia, ou se já vai ter voltado à normalidade, que creio que vai demorar um pouco, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar então oficialmente a nossa assembleia. Nós temos 5 itens na pauta e já vamos adentrar o primeiro item, que é a instalação do condomínio nos termos da lei. Isso é uma formalidade importante, é o pontapé inicial para o condomínio ter funcionamento. E instalar o condomínio significa inaugurar o condomínio.
A partir de agora, com a instalação, o empreendimento passa a ter vida, deixa de ser uma obra e passa a ser um condomínio propriamente dito. E aí, por lei, a instalação tem alguns passos, né, muito simples e muito sucessivos que vão acontecer nos próximos dias para configurar a instalação completa do condomínio. Passo número 1 para instalar o condomínio é essa assembleia. Em tempos normais, ela seria presencial, em tempos de pandemia, ela é de forma digital. Esse é o passo número 1. Passo número 2, dessa assembleia, a gente vai fazer uma ata com um resumo de tudo que vai ser tratado. É o primeiro documento oficial do condomínio, é um documento muito importante, e esse é o passo número 2. Passo número 3, essa ata que vai assinada por mim, como presidente da mesa aqui, já que eu estou conduzindo os trabalhos, e pelo pessoal da administradora, me secretariando e ratificando tudo aquilo que a gente vai colocar na ata. Passo número 3, essa ata assinada vai para o cartório, e no cartório, com o registro, a ata passa a ter fé pública, ou seja, é um documento válido perante terceiros, perante órgãos públicos. Passo número 4, a ata sai do cartório e vai para a Receita Federal. E na Receita Federal, o condomínio passa a ter uma inscrição no CNPJ. O CNPJ é aquele documento, aquela inscrição, aquele documento necessário para a gente movimentar dinheiro, para a gente ter conta bancária. E por que CNPJ e não CPF? Porque o condomínio ele é equiparado a uma pessoa jurídica e não a uma pessoa física. Então a gente, pessoa física, tem CPF e uma empresa tem CNPJ. E como o condomínio é equiparado a uma empresa, ele tem um CNPJ e esse é o 4º passo para instalar o condomínio. E o 5º e último passo, concluindo a instalação do condomínio, é uma questão já mais operacional, uma questão mais administrativa. De forma que o 5º passo é o seguinte: com o CNPJ na mão e com a ata registrada na mão, o síndico eleito, junto com a administradora, já vai providenciar a abertura de conta bancária, assinatura dos contratos com os prestadores de serviço, com os fornecedores, e aí o condomínio passa a ter uma vida autônoma em relação à CURI. Isso é o que a gente chama de instalação de condomínio com esses 5 passos. Então a gente, por uma questão de formalidade, para o condomínio ser inaugurado e para que vocês possam receber as chaves dos apartamentos de vocês, a gente declara instalado o condomínio para todos os fins de direito. Por lei, no primeiro ano de vida, o síndico precisa colocar em prática 143 obrigações legais. São questões obrigatórias, responsabilidades legais. E eu sempre costumo dizer que dessas 100 e tantas obrigações, metade praticamente são questões burocráticas, que ficam mais a cargo da administradora. Então, por exemplo, parte contábil, parte financeira, parte tributária, parte fiscal, trabalhista, todas aquelas guias, aquela papelada toda, tudo isso é responsabilidade da administradora. Mas outra metade das obrigações são questões do dia a dia, questões rotineiras, questões operacionais, cuja responsabilidade é exclusiva do síndico. Então, por exemplo, precisa já desde o começo acertar uma boa equipe de portaria, de limpeza, de zeladoria, precisa cuidar de todos os contratos de manutenções obrigatórias nas áreas comuns, então contrato de manutenção de bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo. Precisa cuidar de todos os assuntos relacionados à saúde de todos vocês e à segurança de vocês dentro do condomínio. Isso envolve brigada de incêndio, com planos de fuga, rotas de fuga, planos de contingência. O que precisa fazer quando vaza gás, quando acaba a luz, quando acaba a água, quando quebra o elevador, quando tem um caso de violência doméstica. Enfim, tudo isso precisa ser treinado, não só os moradores, mas os funcionários também. Precisa pensar em toda a elaboração das normas provisórias, o que pode e o que não pode nesse começo, quais os horários, quais as penalidades para quem não cumprir esses horários, essas obrigações. Tem ainda todas as questões mais burocráticas e que uma empresa precisa fazer, assim como um condomínio precisa fazer. Então, por exemplo, PPRA,
PCMSO, NR7, NR9, enfim, uma série de siglas complicadas que o condomínio precisa fazer desde o início. Item 3 agora da nossa pauta, que é a apresentação da administradora da OMA. O que é a administradora, né? Antes da gente apresentar a OMA, o que é uma administradora? Qual o papel da administradora? Ela é o braço técnico da gestão do condomínio. Ela que vai dar todo o suporte técnico para o síndico, para o subsíndico, para os conselheiros, para a gente fazer uma boa gestão de condomínio. Eu sempre gosto de explicar que a gestão de um condomínio se faz com base em 5 pilares fundamentais para a gestão de condomínio. Primeiro pilar, um bom síndico. Seja ele morador ou profissional, tem que ser um bom síndico. Segundo pilar, um bom grupo gestor, um bom subsíndico, 3 conselheiros atuantes, ativos, para dar apoio para o síndico. Terceiro pilar, que é o que nós estamos tratando agora nesse item da pauta, uma boa administradora, com estrutura, idônea, que ajude na gestão do condomínio no dia a dia. Quarto pilar, um bom departamento jurídico. Como eu expliquei lá no item de eleição de síndico, o jurídico vai atuar na cobrança, vai atuar na análise de contratos, vai dar segurança para a gestão. E item 5, um bom grupo de funcionários, de prestadores de serviço. Um bom zelador, bons porteiros, bons faxineiros, uma boa equipe de manutenção para interfones, bombas, portões, enfim, todas as empresas que vão compor o rol de fornecedores do condomínio. Esses 5 pilares é que garantem uma boa gestão para o condomínio de vocês. E um desses pilares é o tema aqui do nosso item, que é a apresentação da administradora. Como eu disse, ela é o braço técnico. O trabalho da administradora é crucial para o condomínio funcionar bem. Tem gente que acha que a administradora só emite boleto e depois confere os pagamentos. Mas, na verdade, a administradora faz muito mais do que isso. Ela emite os boletos, recebe o dinheiro, administra a entrada e a saída desse dinheiro, administra a conta bancária do condomínio, paga todas as contas, os salários dos fornecedores, cuida de toda a parte fiscal, trabalhista, tributária, aquela coisa, cada nota fiscal que é emitida contra o condomínio. Tem que apurar a retenção de PIS, COFINS, INSS, ISS, contribuição social. Tem toda a parte de orientação no dia a dia e de atendimento no dia a dia que a administradora se disponibiliza. Além disso, ela que fornece a ferramenta tecnológica para a gente operar ali a prestação de contas, acompanhar a prestação de contas, e é ela, a administradora, que faz a prestação de contas, emite as pastas, disponibiliza os números para todo mundo. Portanto, é um trabalho crucial, um trabalho essencial. Bom, aqui para o caso de vocês, gente, a empresa escolhida pela Cury foi a OMA. É uma empresa muito tradicional, muito renomada aqui em São Paulo, e eu vou falar também os 3 critérios que levaram à escolha da OMA para administrar o condomínio de vocês. Primeiro, é uma empresa de grande porte, tem que ser uma empresa grande, não dá para ser uma administradora pequenininha de fundo de quintal, porque vai movimentar muito dinheiro, então tem que ser uma empresa renomada e de grande porte. Segundo critério, uma empresa também especialista em implantação de condomínios, porque administrar um condomínio com 2, 5, 10 anos de vida é uma coisa, mas pegar o condomínio do zero e fazer ele funcionar bem requer outra habilidade. Então a OMA está preparada para isso, ela é especialista em implantação de condomínios. E um terceiro critério que pesou muito na escolha da OMA foi a parte de tecnologia. Isso, hoje em dia, é importantíssimo para a gestão de um condomínio, e a OMA vai disponibilizar todas as ferramentas de tecnologia para que vocês tenham uma biblioteca digital. A ideia é que vocês, num clique, ou pelo portal da OMA, ou pelo aplicativo que vocês vão baixar no smartphone, vocês acompanhem em tempo real a evolução dos saldos, a evolução dos balancetes, os fechamentos das contas, que vocês tenham acesso à cópia de contratos, atas, circulares, documentos importantes, cópia de regulamento, de convenção, que vocês possam fazer reserva de áreas comuns, que vocês possam se comunicar com a portaria, que vocês possam fazer uma reclamação, dar uma ideia, uma sugestão, tudo pelo aplicativo. Então é uma ferramenta digital importantíssima e isso pesou muito para a escolha da administradora. Então,
Renome e estrutura, especialidade em implantação e boas ferramentas de tecnologia levaram à escolha da OMA. Bom, pessoal, vamos para o item 4 agora da nossa pauta. Já estamos caminhando para o final da Assembleia. De novo, peço desculpas porque eu estou falando bastante, mas não tem jeito. É até uma recomendação da Cury, né, para que eu seja bastante didático, bastante claro, bastante objetivo, mas que eu dê todas as informações importantes. E aí, com uma pauta extensa dessa, não tem jeito. O vídeo é longo, mas, pessoal, também é o patrimônio de vocês, é a casa de vocês, por isso que eu estou caprichando, estou fazendo aqui com todo o carinho do mundo, para que vocês entendam no detalhe todo o funcionamento, o início do funcionamento do condomínio de vocês. Então, me perdoem pelo vídeo longo. Vamos lá, previsão orçamentária. O que é isso? Grana? Quanto vai custar o condomínio de vocês? E antes de falar de dinheiro, vocês têm acesso aí às planilhas, vocês podem acompanhar no detalhe os números, quanto cada apartamento vai pagar. Mas antes de falar de números, eu gosto de falar das premissas, ou seja, dos fundamentos que norteiam a elaboração de uma peça orçamentária. E aí fica muito mais simples para que vocês entendam esses números e mais importante, que vocês acompanhem esses números com o passar do tempo. Então vamos lá, premissas importantes. A forma de rateio do condomínio, ou seja, a forma de dividir as despesas, é num sistema chamado fração ideal. Isso é o que está previsto na Lei de 64, no Código Civil e na Convenção de Condomínio de vocês. E basicamente é o seguinte, significa dizer que as despesas do condomínio serão divididas entre todos os apartamentos, porém levando em conta o tamanho de cada apartamento. Isso significa que apartamentos menores pagam um pouquinho menos e apartamentos maiores pagam um pouquinho mais. Esse critério a gente chama de fração ideal. Então cada um de vocês vai identificar o seu apartamento e quanto vai pagar. É o jeito mais justo e é o critério que funciona hoje no Brasil inteiro. Outra premissa importante, como o nome diz, é uma previsão orçamentária. E é uma previsão porque a gente não tem dado histórico ainda. Está começando agora, não tem média de gastos. Então, é um pontapé inicial, mas não é um chute. É tudo bem calibrado. A OMA, né, que é a administradora, pegou orçamentos para cada item, pegou a experiência dela em outros condomínios. A gente ajudou um pouquinho, a Cury ajudou também. A gente fez isso a 4 mãos para chegar na melhor previsão orçamentária. É claro que com o passar do tempo, a gente vai ter o previsto e o realizado. E aí sim a gente vai ter condição com calma de verificar daqui a alguns meses se precisa realinhar alguma coisa, se dá para diminuir alguma coisa, se precisa aumentar alguma coisa. Tudo isso ao longo do tempo nas próximas assembleias. O que é importante que vocês saibam, que essa previsão orçamentária tem uma técnica, né, não é feito a esmo, tem uma técnica da administradora, é uma técnica utilizada em todos os condomínios. E eu sempre gosto de explicar, quando a gente está num condomínio já em funcionamento, a gente pega os gastos do último ano, apura os reajustes de conta de água, de luz, de gás, os dissídios dos funcionários e a gente chega na previsão orçamentária nova, é muito mais simples. Aqui não, aqui é um pontapé inicial, tudo feito baseado no custo-benefício, né? A gente tem que imaginar um condomínio que caiba no bolso de vocês, tem que ser um condomínio justo, coerente, e ao mesmo tempo tem que ser um condomínio que preveja todas as obrigações, as manutenções obrigatórias, as obrigações legais, que vocês tenham o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Não tem luxo, não tem excesso, mas tem tudo que a lei determina e que a boa prática determina para o condomínio de vocês funcionar a contento, tá bom? E isso é um equilíbrio aí de custo-benefício, é uma ciência e eu acho que no caso de vocês está muito bem feitinho. Bom, outra premissa importante, contabilidade, como é que funciona o regime contábil do condomínio de vocês? Ele vai ter um regime chamado de caixa. Isso significa que o síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro de vocês no 5º dia útil, até o dia 10, se eu não me engano, paga todas as contas do mês e fecha o caixa no dia 30. De forma que no final do exercício nós vamos ter 12 balancetes mensais compondo o exercício de um ano inteiro.
Mas o importante desse regime, para explicar para vocês, é que condomínio é algo que a gente paga para usar. A gente paga de forma antecipada. Então, por exemplo, diferente de um aluguel, se a gente aluga uma casa ou aluga um apartamento, a gente usa o imóvel o mês inteiro e paga o aluguel no mês seguinte. Mas condomínio não. A gente paga no começo do mês para usar ao longo do mês. Por isso que eu sempre gosto de dizer que é uma despesa antecipada. E é importante todo mundo entender isso para depois acompanhar direitinho o fluxo de caixa. Outra premissa importante é em relação à inadimplência. A gente sabe que isso é um mal, né? Pessoas que atrasam condomínio, isso é um mal que assola todos os condomínios. Tanto faz se é prédio de pobre, de classe média, de rico, de milionário, sempre tem algum inadimplente. E aí, gente, aqui num prédio novo como o de vocês, não dá para prever. É uma questão de sorte ou azar. Tem condomínio que a gente dá sorte e que não tem quase nenhum inadimplente. Todo mundo paga ali em dia. E tem condomínio que a gente dá azar, que junta uma turma que não tem o hábito de pagar em dia, tem o péssimo hábito de atrasar, de empurrar para o mês seguinte. E se isso acontecer, naturalmente, fura todo o fluxo de caixa e logo precisa fazer uma nova assembleia para recompor o caixa. Portanto, a ideia, até se a gente for eleito síndico profissional, a ideia é ter uma cobrança dura. Primeiro mês de atraso é uma cobrança amigável feita pela própria OMA. Segundo mês de atraso já vem para o jurídico e a gente segue com uma cobrança amigável, mas feita pelo jurídico. A partir do terceiro mês de atraso, o jurídico já prepara a ação judicial e vai para o fórum. Ou seja, quem atrasar condomínio logo vai ter uma ação judicial. E hoje em dia uma ação judicial de cobrança de condomínio é uma execução e logo o apartamento vai para penhora e depois, se a pessoa não pagar, vai para leilão. Então, por favor, priorizem o boleto de condomínio, paguem em dia para evitar toda essa chateação. Outra premissa importante, gente, além das despesas ordinárias de condomínio, que é aquele dinheiro que vocês vão pagar todo mês e é dinheiro que entra e sai, para pagar salários, encargos, benefícios dos funcionários, para pagar as contas todas, né, de manutenção dos itens comuns, enfim, o dinheiro ordinário, além dessa verba, todo mês vocês pagam uma verba chamada fundo de reserva, que é um valor de 5% que vai ficar guardado numa poupança, numa aplicação, num investimento. Esse 5% é para que no futuro, daqui 5 anos, 10 anos, vocês tenham um dinheiro guardado para uma benfeitoria, para um investimento que vocês queiram fazer, eventualmente para uma emergência que possa acontecer, vocês têm um dinheirinho guardado. Isso é o fundo de reserva de 5%, então todo mês vocês pagam o boleto do condomínio ordinário, mais os 5% de fundo de reserva, isso está na lei. Ainda como premissa importante, gente, num prédio novo como o de vocês, esse fundo de reserva, no início, nos primeiros 12 meses, costuma ser utilizado para a gente comprar o que a gente chama de enxoval. O nome técnico é kit de implantação. E esse enxoval que a gente compra usando o fundo de reserva no primeiro ano, são aqueles itens básicos para o dia a dia. Então, por exemplo, capa de proteção para os elevadores, carrinhos de compra, as travas para os carrinhos de compra, quadro de chaves, quadro de avisos, saboneteira, papeleira, lixeira, equipamento para portaria, equipamento para administração, equipamento para a copa dos funcionários, todo esse enxoval a gente compra logo no começo do condomínio usando o fundo de reserva. Acabou de comprar o enxoval, aí presta contas para vocês e começa a guardar o dinheiro no fundo de reserva. É até uma forma de evitar um rateio extraordinário usando o fundo de reserva já no começo para isso, para comprar esse kit implantação. Outra coisa importante ainda como premissa, já eu vou para os números, mas eu estou fazendo essas explicações preliminares que são importantíssimas. Outra premissa importante, contas de consumo. Conta de água, conta de luz e conta de gás. Gente, não dá para chutar quanto que vocês vão gastar de água, de gás, porque a gente não sabe o ritmo que vocês vão se mudar para o condomínio e não conhece os hábitos de vocês. Então seria muito temerário, seria um chute tentar adivinhar quanto chegariam as contas públicas. E a gente correria o risco de errar para mais ou para menos,
o que não é aconselhável nesse momento. Então, no boleto de condomínio, além de todas as despesas ordinárias que tem aí na previsão orçamentária, também nós vamos ratear as contas de consumo, de água, luz e gás. Claro que para a conta de energia, dentro do apartamento, cada um tem o seu relógio com a Enel e cada um paga a sua conta diretamente. As demais contas de energia elétrica das áreas comuns, de água e de gás, nós vamos esperar chegar as contas coletivas de consumo e no mês seguinte a OMA rateia essas contas conforme a fração ideal dos apartamentos. Então, no seu boleto de condomínio vem lá a despesa ordinária mais o fundo de reserva, mais o rateio das contas de consumo. No futuro, quando o condomínio tiver uma boa ocupação, o condomínio estiver cheio, aí vai ser a hora de fazer uma assembleia e migrar para a medição individual, porque aí cada um paga a sua conta baseado naquilo que efetivamente consumir. Agora, no começo, não vale a pena fazer isso, além de ser caro. A Sabesp, por exemplo, mesmo que você tiver com o apartamento fechado, ela cobra um consumo mínimo de 10 metros cúbicos, então não faz sentido individualizar agora, é melhor manter a conta coletiva e no futuro migrar para a conta individualizada. Mas isso vocês serão informados, vai ter uma assembleia específica daqui a alguns meses. O que é importante que vocês saibam é que no boleto vem o valor da previsão orçamentária, mais o fundo de reserva, mais o rateio das contas de consumo, tá bom? E por último, gente, última premissa é em relação à IPTU. Empreendimentos que pagam IPTU, né, a Prefeitura de São Paulo, demora muito para desdobrar o carnê. Então, muitas vezes, entrega as unidades, mas as pessoas não recebem o carnê da Prefeitura, porque a Prefeitura demora para fazer o desdobro. Enquanto a Prefeitura não fizer o desdobro, o que a OMA vai fazer? Vai pegar o carnê mãe, que a gente chama o carnê global do terreno, dividir entre todos os apartamentos conforme a fração ideal e colocar no boleto de vocês. A partir do momento que a prefeitura enviar o carnê, a OMA para de fazer isso, tira esses valores do boleto e vocês passam a pagar normalmente o IPTU no banco, cada um da forma que quiser. Tem gente que paga parcelado, tem gente que paga à vista, enfim, aí é com vocês. Então, recapitulando, o boleto de condomínio de vocês vem com as despesas ordinárias, fundo de reserva, rateio das despesas de consumo e o rateio proporcional do IPTU até o desdobro. Tá bom, gente? Dito tudo isso, agora sim a gente pode adentrar aos números da previsão orçamentária. Então vamos lá, pessoal. Vocês têm duas planilhas orçamentárias. Basicamente a diferença de uma para outra é por conta do síndico profissional ou do síndico morador. O que isso significa? Que se vocês escolherem o síndico morador, o condomínio vai ser R$12 mais barato. E se vocês escolherem a gestão profissional, o condomínio de vocês fica R$12 mais caro. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que vale cada centavo, né, gente, pagar R$12 a mais para ter uma gestão profissional à frente do condomínio. Mesmo porque se não tiver o síndico profissional, invariavelmente talvez vocês vão precisar contratar um auxiliar administrativo. E aí já vai, essa economia já vai por água abaixo. Então, eu acho que vale a pena, mas a escolha é de vocês. Resumindo aqui, gente, pegando a previsão orçamentária completa, vocês têm um custo total mensal de R$73 mil. E desses R$73 mil, 40 mil é com mão de obra. Então salário, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, de materiais, de insumos, de todos os funcionários. De zeladoria, de portaria, de limpeza, todos os funcionários terceirizados, tudo com todos os benefícios, tudo bonitinho. Então, quase 60% já é custo com mão de obra. Depois, vocês têm 17 mil de gastos com contratos. Os contratos todos que eu falei no começo. Mas o mais caro é o contrato de manutenção dos elevadores, que é um contrato obrigatório pela Prefeitura aqui de São Paulo. Então, só de mão de obra e de contratos já dá quase 60 mil dos 73 mil de previsão orçamentária. Além disso tudo, tem o fundo de reserva de 5%, como eu disse, nas premissas, e aí a gente tem os seguintes valores de condomínio. Se vocês optarem pelo síndico morador, o menor apartamento vai pagar R$ 175,85 e o maior apartamento vai pagar R$ 223. Se vocês optarem pelo síndico profissional, o menor apartamento vai pagar R$ 187,90
238,37 e o maior apartamento R$ 238,02. Ou seja, a diferença de uma planilha para outra é de aproximadamente R$ 12 por apartamento, tendo em vista a escolha de um síndico morador ou de um síndico profissional. Então fiquem à vontade, isso vai depender da escolha de vocês no item lá de votação de síndico. Bom, pessoal, vamos finalmente para o quinto e último item da nossa pauta. É um item só de mera explanação, um reforço de uma mensagem para vocês em relação à reforma dos apartamentos e alteração dentro dos apartamentos. Isso é importantíssimo. O empreendimento de vocês, gente, foi construído numa tecnologia construtiva moderna chamada alvenaria estrutural. Portanto, algumas paredes paredes de alvenaria, compõem a estrutura da edificação. E essas paredes, vocês não podem furar, fazer nicho, não pode remover, não pode suprimir, não pode rasgar essas paredes em hipótese alguma. Primeiro porque coloca em risco a segurança de vocês, da família de vocês, dos vizinhos de vocês, e segundo porque corre o risco de perder as garantias legais que a Cury dá para uma obra nova. Então essas paredes não podem mexer de jeito nenhum e todo mundo que for começar a sua obra, o que é importante. Eu não sei se vocês vão escolher o síndico morador ou o síndico profissional, mas caso a escolha seja do síndico profissional, o início da obra vai funcionar da seguinte forma. Todo mundo, quando receber as chaves e já quiser iniciar suas reformas, vai ter um formulário de reforma para ser preenchido. Esse formulário vocês vão informar o que você vai fazer no seu apartamento, quais são os profissionais responsáveis por cada etapa da sua obra, quais são os profissionais autorizados a entrar no seu apartamento, que a gente precisa cadastrar no sistema da portaria. E o mais importante, vocês vão informar quem é o responsável legal pelo seu projeto. Um ART de engenheiro ou RRT de arquiteto. Evidente que isso é importante para as obras de grande porte. Se você for fazer só uma pintura, não precisa de um engenheiro, do arquiteto, mas aí, caso a caso, o engenheiro Juan da nossa equipe vai avaliar. Quando vocês preencherem esse formulário de reforma, isso vai para o engenheiro, que é o engenheiro Juan. Ele vai avaliar se está tudo em ordem e vai autorizar o seu início de obra. Aí você está liberado para começar a sua obra. Se o engenheiro Juan perceber que tem alguma coisa que não pode fazer, ele vai fazer contato, vai negar o início da obra para que você corrija o seu formulário, corrija o seu projeto para aí sim começar. A ideia é que esse processo todo não demore mais do que 5 dias. Isso não é uma chatice, não é uma formalidade, isso é uma proteção para manter não só a segurança de vocês, mas para manter também a harmonia estética do empreendimento, para ficar tudo bonito. Tem uma norma brasileira regulamentadora, uma NBR 16280, que regula e regulamenta tudo isso. Então não é um excesso de preciosismo nosso, é uma norma que a gente precisa cumprir. Caso vocês tenham escolhido um síndico morador, ele também vai precisar seguir esse modelo, possivelmente vai precisar contratar um engenheiro para o condomínio para receber esses projetos e autorizar ou não autorizar o início das obras. Tá, gente? Isso é muito importante, nós estamos falando de segurança de vocês e estamos falando de manutenção das garantias do empreendimento de vocês. Dúvidas adicionais, façam contato com a administradora, façam contato com o síndico e vocês serão orientados de como fazer todo esse processo. Pessoal, então é isso. Espero que esse resumo tenha ajudado vocês e tirado algumas dúvidas referente ao processo de assembleia. Para quem quiser ver o vídeo completo, eu vou deixar o link dele na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui.